Silas Malafaia deu mais um dos seus tradicionais surtos com o Lula. Ele não gostou porque o Lula falou a verdade. O Lula, na reunião ministerial, disse que o Deus do Jorge Messias, o advogado-geral da União, que é evangélico, não é o mesmo Deus do Silas Malafaia. E não é mesmo, mas o Silas Malafaia chilicou, esperneou, fez um vídeo atacando o Lula e falando que o Deus de Lula é o pai da mentira. Só que se Silas Malafaia é tão honesto assim e conhece tanto as escrituras sagradas, por que ele sonega imposto? Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas o Malafaia também revelou numa outra entrevista que ele viu Bolsonaro muito choramingoso e decidiu convencê-lo a fazer aquela manifestação no dia 25 para intimidar o judiciário. Manifestação que já falamos foi um fiasco e agora ele fala que não tem medo de ser preso porque tem um vídeo bomba. Eu vejo que o Malafaia ele concordou com o Lula sobre o Bolsonaro ser um covardão. Qual a sua opinião sobre isso e sobre o Silas Malafaia? Eu quero muito saber, coloque nos comentários. E você gosta quando ele dá esses chiliques? Então deixa o like e se inscreva no canal. O Silas Malafaia não gostou da fala do Lula na reunião ministerial, na primeira reunião ministerial com todos os ministros. Porque o Lula, ele está sendo muito pressionado pelas pesquisas de aprovação e por algumas pessoas que estão o aconselhando a se aproximar da população religiosa, dos evangélicos. Porque na interpretação de várias pessoas a respeito das pesquisas, Lula perdeu apoio principalmente no segmento religioso. Lula começou a dizer que essa perda de apoio é por falta das entregas do governo, mas também porque há muita notícia falsa, há muitas questões vindas do segmento religioso e há uma necessidade de separar a política da religião. Porque nós estamos vendo os bolsonaristas, principalmente Michele, fazendo uma fusão dos dois sem ter qualquer tipo de discernimento a respeito da dissociação de política e religião. Então ele chegou para o Jorge Messias, que é advogado-geral da União, evangélico, falou o seguinte: o seu Deus, Messias, é diferente do Deus do Malafaia. E isso aí fez o Malafaia chilicar e espernear horrores, né? Porque, como eu falei, o Lula ele está sendo muito cobrado a se aproximar dessa parcela da população. Só que, sinceramente, o Lula não precisa fazer discursos sacrossantos, discursos religiosos, até porque ele não sabe fazer isso. E toda vez que o Lula vai por essa vertente, não fica legal. E não precisa fazer isso, não há necessidade desse tipo de aceno superficial, falando, tentando convencer pastor a falar bem dele. Não vai, não adianta. Muitos pastores, eles nutrem esse cristianismo cruzadista, como Silas Malafaia, o Valadão, porque eles são frustrados, são fracassados. E semeiam essa frustração, esse fracasso tipicamente bolsonarista nos seus fiéis, naqueles que pagam o dízimo e enriquecem o bolso desses pastores fajutos. O que o Lula precisa fazer para se aproximar da população religiosa, dos evangélicos, principalmente aqueles que moram na periferia, é com entregas. O próprio Lula falou. Não tem jeito, vai ter que entregar. O que não pode acontecer é deixar acontecer o que está acontecendo no Ministério da Saúde. O Lula cobrou a ministra Nízia Trindade. O Ministério da Saúde é um ministério que está com muitos problemas, não consegue ter uma atuação contundente e bem feita a respeito da nossa epidemia de dengue. Nós estamos com muitos problemas da dengue, o Ministério tem uma dificuldade imensa para levar os imunizantes, algo que foi muito criticado durante o governo Bolsonaro, tem sido usado agora pelos bolsonaristas e em 2023 o Lula cobrou a ministra Nízia Trindade, falou: vamos comprar os imunizantes, cadê? Precisamos distribuir para a população. Então o Lula precisa, junto com o seu governo, fazer mais entregas, porque foi aquilo que o Lula falou. Esse é um ponto importante. E agora o Malafaia vira público, chilicar, pelo menos esse vídeo ele não suou. Eu acho que ele pegou o dízimo que ele recebe e fez lá um botão ar-condicionado. Porque eu não aguentava mais ver Silas Malafaia todo suado, nojento, ceboso, né? Ceboso, que nojo. Pelo menos dessa vez ele não estava suado. Mas, como sempre, Silas Malafaia vai falar mentiras. Vai falar mentiras. Porque ele falou assim: o meu Deus, Lula, eu vou concordar com você. O meu Deus é diferente do seu Deus. E de fato é. E de fato é. Porque o seu Deus, Malafaia, diferentemente do que você falou, que o Deus do Lula é o Deus da mentira, o seu Deus que é o Deus da mentira, Malafaia. O seu Deus que é o Deus da mentira. E se você não é o filho da mentira ou o pai da mentira, você deve ser o neto da mentira. Porque o que você falou no vídeo é completamente mentiroso. Ele pega um trecho de um vídeo que foi editado pelo irmão da Carla Zambelli, ou parente da Carla Zambelli, totalmente descontextualizado para falar que o Lula combate o patriotismo, que o Lula combate o discurso conservador, tudo isso distorcendo
a fala do Lula. Só que se Malafaia acredita tanto assim em Deus, ele deveria saber, eu acredito que ele deve ter lido, né? Eu acho que ele não é um completo analfabeto, mas aparentemente é. Porque está escrito lá na Bíblia, numa passagem, que quando Jesus é tentado, é provocado a respeito da cobrança de impostos, ele pega a moeda e fala assim, o que está nessa moeda aí? Aí os caras falam, é o rosto de César. Então é o seguinte, essa moeda é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que o Malafaia parece que pulou, faltou dessa aula, né? Faltou dessa aula, não fala isso durante o culto, porque Malafaia é um grande sonegador de imposto. O Juliano Spier, o Spier da Folha de São Paulo, revelou que o Malafaia ele deve milhões com a igreja dele e com a editora dele. Por isso que toda essa história de tributação, de fiscalização, Receita Federal em cima de templos religiosos, deixa o Silas Malafaia todo suadinho. Porque ele sabe que ele pode ser preso. Porque ele é um sonegador. Ele não paga os impostos. Ou pelo menos as empresas dele não pagam, né? Mas quem administra as empresas dele é ele. Então esse é o medinho do Silas Malafaia. Ter que pregar em microfones bem grossos na penitenciária. E lá não dá pra cobrar dízimo, né? Lá não dá pra cobrar dízimo. Mas vai ter muito depósito na poupança do Silas Malafaia quando ele for preso por sonegação fiscal. Porque ele deve dinheiro do imposto. Então não adianta querer ficar chilicando aí, todo chilicoso, o Malafaia. O que ele fez que foi interessante foi ter confessado para a Antônia Fontenelle que a ideia para aquele ato na Avenida Paulista veio dele. O ato que depois nós vimos que foi um ato isolado, porque Bolsonaro fez eventos no Rio de Janeiro e não conseguiu mobilizar a mesma quantidade de pessoas. Algo simplesmente ridículo. Mas o ato em São Paulo foi ideia do Malafaia porque ele viu o Bolsonaro todo chateadoso, todo cabisbaixo, ele pegou o telefone, ligou para o Bolsonaro, mas assim, presta atenção, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quem fala assim, faz telefone assim, é velho, tá? Tem que fazer o telefone assim, porque o jovem liga do celular, né? Então ele faz assim, não faz... Ele pegou o telefone, ligou para o Bolsonaro e falou o seguinte, ô Bozo, você vai querer ser preso chorando ou você vai querer ser preso com o povo na rua? Porque tava tendo uma operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro falou assim, não, eu quero ser preso com o povo na rua. Então tá bom, eu banco a manifestação. E foi lá. E o objetivo do Malafaia foi um objetivo criminoso, porque ele queria intimidar o Supremo Tribunal Federal a não prender o Bolsonaro. Mas o que é interessante é que essa confissão do Silas Malafaia mostra que ele concorda com o Lula. Porque o Lula, nessa mesma reunião ministerial, falou que só não houve um golpe de Estado porque o Bolsonaro ficou covardão. Uma fala do Lula para acabar com aquela história toda, que o Freire Gomes é um herói da nação. É um prevaricador, deveria ter prendido o Bolsonaro. Mas isso aí é outra história. Aí o Malafaia confessou que ele viu o Bolsonaro todo choramingoso, todo chateado, covardão do jeito que é, com medo da prisão, e falou, ó, Bolsonaro, vamos lá, pô, você é um homem ou saquinho de pipoca? Foi exatamente isso que o Malafaia fez, e o Bolsonaro, eu não sou homem, eu sou menino. E foi lá fazer a manifestação. E agora o Malafaia, que teme ser preso, tá querendo fazer ameaças? Falou que ele não teme ser preso. O Malafaia gosta de se colocar como mártir, né, do bolsonarismo, como um herói do bolsonarismo, a resistência bolsonarista. E falou assim, olha, eu tenho um vídeo preparado com bombas, um vídeo bombástico. Nossa, vídeo bombástico. O que você vai falar, Malafaia? Qual que vai ser a bomba? Você vai tirar a dentadura e vai jogar na câmera? É isso que você vai fazer? Para de conversa. Fica com essas bobagens aí, né? Como se alguém acreditasse nessas cascatas que você tem. Se você tem bomba, Malafaia, bomba aí. Eu acho que a bomba que o Malafaia tem são flatos bem fedidos, que é a única coisa que ele pode soltar. É a única bomba do Malafaia, é um flato, um puff. É isso que ele vai fazer, bomba.